população e ocupo a tribuna da Assembleia do meu Estado para exatamente trazer uma explicação de natureza política. As relações entre os homens, entre as mulheres, nessa atividade, ela precisa ser preservada. E ela precisa ser preservada exatamente porque é a atividade política, uma atividade preponderante, indispensável à sociedade como um todo. É a atividade política que permite o alicerçar a cada dia do regime democrático de direito, que tem como seus princípios mais fundamentais a liberdade para todos nós. A atividade política, nós não temos qualquer dúvida, é hoje, para minha tristeza, a atividade menos respeitada pela população do nosso país. As divergências postas, os sentimentos contraditórios daqueles que exercem essa atividade, têm permitido que a sociedade como um todo, na sua esmagadora maioria, sobretudo aqueles que mais precisam das ações dos poderes públicos, tenham bastante desconfiança no que dizem os homens, as mulheres, no exercício dessa tão maravilhosa atividade. Essa realidade me machuca, me deixa triste, porque cheguei a essa casa ainda muito jovem, no início da minha vida adulta. Aqui tenho dedicado 30 anos dessa minha vida. Não são, senhoras e senhores, 30 dias. Nunca declinei das minhas convicções morais. Nunca declinei dos meus compromissos. E em momento algum, por qualquer que tenha sido a razão, deixei de cumprir a minha palavra. Eu acho, senhores e senhoras, que a palavra é o maior documento que pode ser ostentado pelo cidadão, por uma cidadã. A palavra é muito mais valiosa para mim do que as escrituras feitas nos cartórios. E eu posso dizer, senhor presidente, com muita tranquilidade, Antônio Albuquerque, esse que ocupa a tribuna nessa sessão, nunca, por razão nenhuma, faltou com a sua palavra. Aqui estou, senhor presidente. Repito, para comemorar, para pedir ao Espírito Santo que efetivamente ilumine o governador de Alagoas, e ele efetivamente possa construir aquela estrada que foi idealizada por mim. A ideia foi minha, senhor presidente. Isso começou e eu tenho aqui todos os documentos. A primeira vez que tratei disso, e oficialmente isso veio a ser colocado no papel, foi exatamente no dia 9 de fevereiro de 2018. Não são 2 dias, são 7 anos. Ali, com o governador Renanzinho, no exercício do governo de Alagoas, por ocasião de uma votação importante nessa casa, onde eu, com a minha condição regimental, poderia contribuir ou atrapalhar, apenas 2 pedidos fiz a ele. Que assumisse comigo o compromisso de ligar a Batalha a Belo Monte numa estrada pavimentada e pudesse construir uma estrada que ligasse o Cadóis ao município de Taquarana na L-105, porque isso, a meu ver, ia promover desenvolvimento para o Agreste e para o Médio Sertão alagoano. Ali, dúvida qualquer não tinha de que seria dessa forma. Porque nós que trafegamos pela BR-316, sabemos a dificuldade que quem mora em Palmeira dos Índios, até mesmo em Maribondo, Belém, Estrela de Alagoas, Dois Riachos ou Santana do Ipanema,
que se tiver, por exemplo, tentando fazer o socorro de alguém, ao chegar nas proximidades do município do Pilar, encontra o gargalo em Satuba para chegar em Maceió, atrasando qualquer viagem em mais de 1 hora, 1h30 ou 2 de viagem. E se ali, com a construção de 12 quilômetros e 300 metros de pavimentação asfáltica, numa rodovia de custo barato, sem pontes, sem exigência de terraplanagem muito onerosa, nós iríamos permitir a todos os alagoanos que fizessem ali naqueles 12 quilômetros um atalho para chegar na AL-220 e poder chegar com facilidade ao litoral ou ao hospital de pronto-socorro de Maceió, se fosse caso de urgência de saúde, de forma muito mais rápida e confortável. Além disso, senhor presidente, eu teria a satisfação de poder produzir com o meu mandato uma melhoria na qualidade de vida dos meus conterrâneos que moram naquela região, que produzem os mais diversos gêneros alimentícios. Limoeiro é um município altamente produtivo. E eu recebi do governador Renanzinho o compromisso de que assim seria. E com a palavra minha empenhada, cumpri o meu compromisso na Assembleia e aguardei que ele cumprisse a palavra que me empenhou. Infelizmente, faltou com a palavra o governador daquele momento. Era, vou repetir, 9 de fevereiro de 2018. Eu insisti, e aí, próximo do período do momento eleitoral, o governador Renanzinho autorizou ao meu filho, à época secretário, que na companhia do secretário da CETRAND, que ainda é o mesmo, e na companhia do diretor-geral do DER, fossem à minha terra e ali dessem a ordem de serviço para o início da obra. Foi dada e aqui estão as provas incontestes desse evento, desse acontecimento, que se deu no dia 10 de setembro de 2018. Era apenas uma jogada política que não está reservada aos homens que guardam respeito pela atividade e pelo que ele tem a obrigação de produzir no exercício dela. E aí a população de Limoeiro, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, foram para lá para a assinatura da ordem de serviço e aqui está. E nós temos os vídeos, as fotografias, para era mais fácil de trazer para aqui. Mas nada aconteceu, era apenas um jogo de cena e a exposição do meu filho, que tem o berço de honrar pai e mãe e de cumprir a palavra. Nada aconteceu. O tempo transcorreu. E no dia 5 de junho de 2020, me vem outra proposta e outra promessa para de novo não ser cumprida. Apuseram a placa determinando o dia e a hora do reinício e do início das obras, que não aconteceu. Coloquei no meu Instagram o agradecimento ao governador. Escrevi, porque eu tenho o costume de não me esconder dos meus compromissos. E fiz o agradecimento, que infelizmente, mais uma vez, não aconteceu. A placa caiu com o passar dos anos. E aí, senhor presidente, numa atitude minha, mas acompanhando tudo o que estava acontecendo, recebi uma atenção que eu e a minha família guardaremos para a posteridade, do deputado Silvio Camelo, à época líder do governo e que hoje continua no efetivo exercício do mandato e dessa missão. De colocar, de apresentar um projeto de lei a esta casa, que pudesse denominar aquela rodovia com o nome do meu pai. E aquela honraria ao meu pai não se dava pelo fato dele ser o pai do deputado Antônio Albuquerque. Era pela retidão do seu caráter, pelo seu serviço prestado,
pela forma como conduziu a sua vida pessoal e como conduziu a sua vida pública, como criou os seus filhos, como criou ou ajudou em parte da sua vida a criar os seus netos. E essa casa, senhor presidente, por unanimidade dos seus membros, denominou a futura rodovia asfáltica, porque a estrada já existe, com o nome Rodovia Prefeito Nivaldo Ferreira de Albuquerque. Essa honraria, deputado Ricardo, para mim é absolutamente especial. Eu nasci para honrar pai e mãe. E eu tenho orgulho da memória dos meus pais, porque honraram a família deles, aos seus irmãos, aos seus pais, aos seus tios, aos seus filhos e netos. Foi assim que o meu pai e a minha mãe se conduziram na sua vida terrena. Senhor presidente, quando eu procurei, quando eu idealizei a obra, quando eu vi o governo de Alagoas tomando bilhões emprestados, e a conta haverá de chegar um dia, investindo muitas vezes numa atitude politiqueira, ligando um povoado a outro em algumas cidades de Alagoas, e não quero dizer que esses moradores desses povoados não merecessem a deferência, mas era porque nós estávamos e precisávamos tratar de outras prioridades. Eu disse, eu vou tomar a iniciativa de ver se consigo sensibilizar o governo para que ele construa essa estrada tão importante para o Cadóis, para Areia Vermelha, para Cacimbas, para o Tanque Velho, para o Cajueiro, para Craíbas, para Periperi, para Baixa da Areia. Eu cito os povoados e sítios que a estrada alcançará com maior frequência os seus moradores. Mas o governo que me autorizou a ter contato com o Departamento de Estradas e Rodagens disse que não tinha como elaborar o projeto por falta de recurso. E eu, senhor presidente, procurei uma empresa, paguei os 2 projetos, e fui eu quem fez e quem pagou, e doei eles ao Estado, doei eles ao DER. Fui eu quem pagou, senhor presidente. E eu desafio a qualquer ente do governo, inclusive o próprio governador, a provar que não estou aqui a proferir a verdade. Quem pagou fui eu. E entreguei a CETRAND os 2 projetos de engenharia prontos para a execução da obra. E aí, mais outro tempo e mais outras promessas.